Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Rafael Oliveira e esse é o videocast Vozes da CLT, 80 anos de história, um programa desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Um papo leve, descontraído, mas com muita informação relevante. Esse conteúdo já está disponível na íntegra para você no canal do TST no YouTube e também em todas as nossas redes sociais. Então, posso pedir? Deixa aí seu like, deixa também sua sugestão por meio do comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no canal, beleza? Bom, a nossa convidada de hoje é uma especialista em direito do trabalho, também em CLT, é uma estudiosa em temas relacionados às relações de trabalho como um todo, ministra Maria Cristina Peduzzi. Que bacana ter a senhora aqui com a gente, ministra. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço pela oportunidade de, aqui no TST, colaborar com esses projetos que, em boa hora, se desenvolve. Um prazer muito grande estar aqui e poder, compartilhar um pouco, de informações, para todos aqueles que nos ouvem, que se interessam pelo assunto. Prazer é todo nosso, ministra. E olha, antes da gente começar, antes da gente entrar de fato aqui no assunto do nosso videocast, eu queria muito poder aproveitar a oportunidade da presença da senhora, ministra, e pedir aqui um relato pessoal, sobre um momento que foi histórico para todos nós. Ali no início de 2020, quando a senhora tomou posse do cargo mais alto do Judiciário Trabalhista brasileiro, obviamente existia todo um planejamento de gestão em relação ao calendário de eventos, visitas, viagens, mas como sabemos, 1 ou 2 meses depois, tudo isso mudou, tudo caiu por terra com o advento da pandemia de Covid-19. E aí eu pergunto, ministra, como é que foi o desafio de encarar uma situação daquela justamente no momento talvez mais importante da carreira profissional da senhora? Olha, foi bastante difícil, porque como você já aí anunciou, eu tive 2 anos com muito ônus e os bônus eu ainda estou esperando que venha. Porque com 15 dias da minha posse foi decretado o estado de pandemia e nós fechamos o tribunal. 15 dias porque eu tomei posse, veio o carnaval, aí entrou o mês de março. No dia 17 de março, nós fechamos fisicamente as portas, não só do TST, mas de toda a Justiça do Trabalho, como ocorreu no Brasil todo. Então, realmente foram 2 anos, assim, de muita luta, muito trabalho, muita entrega. Eu digo que foi mais que um casamento, porque eu não tinha tempo para mais nada, porque tivemos que manter a Justiça do Trabalho funcionando, quer dizer, não só o TST, porque não foi tão difícil, porque nós já tínhamos o processo judicial eletrônico instalado praticamente em toda a Justiça do Trabalho. 98% já estava funcionando com dos processos pelo PJE. Isto foi muito importante para que nós conseguíssemos manter sem interrupção as nossas atividades. Para ter uma ideia, as sessões de julgamento no TST, em 15 dias, foram retomadas pela forma telepresencial. E nos tribunais regionais, em sequência também, num período bem curto, e logo depois, no primeiro grau, onde houve, digamos assim, mais dificuldade, mas ainda assim nós conseguimos, num prazo recorde, se considerarmos o Poder Judiciário na sua totalidade, a Justiça do Trabalho foi quem mais agilidade teve para manter em funcionamento exatamente, em especial por conta do processo judicial eletrônico já implementado. Mas foram anos difíceis, porque nós trabalhamos, os 2 anos da minha gestão foram intensos, muita produtividade, todos deram as mãos, os colegas do tribunal, todos os servidores do TST e da Justiça do Trabalho, porque quem preside o TST preside também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o órgão que exerce a fiscalização administrativa e financeira de toda a Justiça do Trabalho. Nós conseguimos agir irmanados, todos com muita vontade de superar dificuldades, e não vou aqui identificar cada um dos temas que nós desenvolvemos, mas nós trabalhamos muito e desenvolvemos como se estivéssemos no sistema presencial todas as nossas atividades.
inclusive com o próprio balcão de atendimento, também não só as sessões de julgamento, mas também o setor administrativo se habilitou para funcionar pelo sistema, né, telepresencial. E vencemos as dificuldades, aumentamos a nossa produtividade, atendemos ao jurisdicionado, desenvolvemos de forma assim, muito intensa e focada a informática. Não fora esse grande investimento que já fora antes, né, feito e que nós também continuamos no sistema da Secretaria de Tecnologia da Informação, nós não teríamos conseguido, não tivemos nenhum incidente nesses 2 anos de pandemia que implicasse paralisação dos nossos trabalhos, ainda que por curto espaço de tempo. Foram realmente anos frenéticos, porque de muito trabalho e de muito investimento e também evolução no plano da tecnologia. Eu terminei a gestão agradecendo realmente esse empenho de todos, porque não foi fácil continuar trabalhando e evoluindo e investindo em novas formas que nós tivemos que implementar, né, de atuação em todos os nossos setores. E assim evoluímos no tocante à conciliação, os sistemas inclusive de conciliação e mediação, a mediação pré-processual, sempre para atender, para que o jurisdicionado não fosse afetado, né, no atendimento à sua necessidade por conta da pandemia. Foram anos difíceis, mas compensadores. É porque tinha que ser, Deus sabe o que faz. Então, nós vencemos essa dificuldade e eu só tenho a agradecer. Bom, bacana. Relato pessoal da ministra Não, P12. Você já tinha ouvido isso? Não, porque ela está falando com exclusividade para a gente. Não, tivemos que imediatamente dar condições para que todos os servidores também trabalhassem em casa. Sim. Porque para os juízes, para os ministros, foi mais fácil, um número menor. Mas os nossos servidores, muitos não tinham ainda recursos em casa para continuar trabalhando. Então, isso nós pegamos, não sei, mais centenas de computadores que estavam até para doação, arrumamos todos e fizemos aqui, os servidores iam pegar o computador para levar para casa, para continuar trabalhando. Foi bem importante, mas enfim, vencemos, né? Exatamente, momento caótico e que todo mundo teve que se adaptar e felizmente passou, né? Não sei se passou, porque Né? Esperamos. A dengue agora está Pois é. terrível e a Covid voltou, né? Eu já tive 3 vezes Covid. 3, ministra. Eu tive 4, só acredita? Meu Deus, e tomei as 5 vacinas. A primeira eu quase morri, né? Que foi quando eu era presidente do tribunal. Foi bem ali no comecinho. Foi no começo, não tinha vacina, não tinha nada. Graças a Deus e aos meus médicos e ao hospital, eu consegui sobreviver. Mas depois tive outra fraca, agora mais recentemente tive outra. Então nós continuamos acostumados agora a conviver agora mais e de uma forma imunizados, mais né? suave pela imunização. Mas que não terminou, não terminou. Bom, ministra, obrigado então por ter compartilhado essa experiência aqui. Como é que foi? Porque foi uma coisa muito específica da jornada, da vida da senhora, né? Muito bem, dando sequência então, ministra, aqui no nosso bate-papo, agora sim, entrando no nosso assunto do videocast de hoje, e eu já quero, logo de cara, ministra, pedir para a senhora trazer para nós uma explicação sobre algo que para muita gente é motivo de dúvida, de confusão. Qual que é, ministra, a diferença ou as diferenças entre contribuição assistencial e imposto sindical? Então, a contribuição, porque existem pelo menos 3 fontes que estão expressas na lei, até na Constituição, de custeio da atividade sindical. O chamado imposto sindical ou contribuição sindical obrigatória, a contribuição assistencial e a contribuição confederativa. A primeira delas, né, que é a contribuição sindical obrigatória, foi extinta em novembro de 2017 pela reforma trabalhista. E o Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da lei. Portanto, o que é essa contribuição sindical obrigatória? Ela existe desde antes da CLT, né? Porque nós temos, quando em 43 foi consolidada a legislação pré-existente, que era inspirada na Carta de Lavoro e antes mesmo numa lei italiana de
1926, porque a Carta del Lavoro é de 27. Nós temos uma legislação de 1938, 1939, que adotou esta sistemática da contribuição sindical obrigatória no sistema da compatível com o sistema que até hoje é preservado, da unicidade sindical. Ou seja, só um sindicato pode representar uma determinada categoria profissional numa determinada profissional e econômica correspondente numa determinada base territorial. Por isso, o imposto sindical, que tem natureza tributária e que está ligada a essa ideia corporativa do sindicato subordinado ao poder público. Ou seja, o poder público tem um controle sobre o sindicato. Tanto que antes nós tínhamos a chamada carta sindical, que era uma autorização que o Ministério dava. Hoje, os sindicatos, eles são associações inscritas no cartório de registro civil, e ele, portanto, tem apenas que se registrar. Não depende de autorização do Ministério do Trabalho como originariamente, mas ele tem, como nós temos ainda o sistema da unicidade, então nós temos, o sindicato, ele é criado e tem que ser registrado, requerer o registro no Ministério do Trabalho. Para quê? Para que o Ministério do Trabalho faça a fiscalização preservando o critério da anterioridade do registro. Ou seja, numa determinada base territorial, só um determinado sindicato pode representar uma determinada categoria profissional e econômica correspondente. Ou seja, pode haver desmembramentos, aí isto é possível. Então, o sindicato dos professores. Não, agora eu tenho só dos professores de nível superior, ou eu tenho um outro desmembramento, dos de nível médio, ou os dos professores do primeiro grau, ou professores, né, que têm uma especialidade determinada. Então, eu posso desmembrar a atividade, mas eu não posso ter dois representantes de sindicato na mesma base territorial. E o imposto sindical, ele está vinculado a essa ideia do sindicato único, ou seja, independente da filiação, como eu falei, a natureza é tributária compulsória, ele era descontado e correspondia de todos os integrantes da categoria, independente da filiação ao sindicato. Pelo fato de eu trabalhar e de existir um sindicato, eu tenho que descontar um dia de trabalho por ano para a manutenção, para que aquela receita devida permita ao sindicato exercer as suas atividades. Bom, a outra contribuição que digamos, nós vamos tratar, porque hoje é objeto do tema 935. Já a gente chega lá. É a contribuição assistencial. Então, veja, a primeira é a sindical, obrigatória para toda categoria, independente de filiação, extinta pela reforma trabalhista em 2017. E afirmada constitucional esta extinção pelo Supremo Tribunal Federal. Foram mais de 18 ações diretas de inconstitucionalidade logo depois da reforma entrar em vigor, que foram ajuizadas do Supremo, que deu imediata resposta pela constitucionalidade. A contribuição assistencial também, ela existe desde a época, né, da edição da CLT, que consolidou, como, digamos aqui, concluindo o meu raciocínio inicial, que consolidou estas disposições que já haviam, que já estavam aqui disciplinadas por leis de 1939 e que foram incorporadas ao texto da CLT, todas tendo como base, como inspiração, o direito italiano. A contribuição assistencial, como o próprio nome diz, ela foi criada para atender outras finalidades até privadas do sindicato. O sindicato tem uma atividade pública e uma atividade privada. Uma atividade, né, pública de representar a categoria perante os poderes públicos, de negociar. Ele é quem tem, né, a titularidade coletiva de defender em juízo ou fora dele os interesses, né, ou da categoria ou de integrantes da categoria. Mas ela tem o sindicato começou especialmente
por conta do Estado Novo, por conta da política de Getúlio Vargas, a atividade, digamos assim, social, recreativa, e não apenas negocial, mas assistencial do sindicato, precisava ser suprida e por uma receita que a contribuição assistencial veio a dar. Quais são essas atividades associativas paralelas que o sindicato, nessa época, desenvolveu com muita intensidade? Assistência jurídica, médica, odontológica para os associados, colônias de férias, atividades recreativas e que iam descontos aqui e acolá, bolsas de estudo. Então, essas atividades passaram a ser, nesse período, desenvolvidas com muita intensidade pelos sindicatos. Então, precisava receita e a contribuição assistencial, assim como a contribuição confederativa, que é aqui mantém o sistema confederativo, que o nosso sistema é vertical, nós temos na base o sindicato, nós temos as federações e temos a confederação, que é uma por categoria, temos poucas. Mas estas têm uma receita própria, que está também prevista na Constituição e que é prevista em assembleia, que é estabelecida em assembleia. Assim também a contribuição assistencial, ela passou a ser fixada em assembleia. Aí surgiu o seguinte problema. Bom, é fixado por assembleia, quem vota na assembleia é o associado do sindicato, não é o integrante da categoria, como é o caso do imposto sindical, que todos contribuem por força de lei. Agora, no caso da contribuição que é voluntária, que ela não é obrigatória, quer a assistencial, quer a confederativa, a assistencial com essa finalidade que eu acabei de referir, a confederativa para manutenção do sistema sindical, se elas são aprovadas em assembleia, como que quem não é filiado espontaneamente ao sindicato vai ser obrigado a contribuir. Então, veja, até 1998, especialmente nesse período que nós aqui referíamos, década de 60, década de 70, se estabeleceu uma jurisprudência, inclusive no Supremo Tribunal Federal, de que só os associados poderiam ser convocados, digamos, para arcar, para suportar com estas contribuições previstas em assembleias ou, no caso da assistencial, também poderiam ser previstas em acordos, convenções coletivos ou sentenças normativas, que é quando não se realiza o acordo ou a convenção e, então, o tribunal decide o conflito e aí se chama, né, a decisão judicial, a sentença normativa. Então, ela poderia ser fixada aí com a finalidade de remunerar o sindicato por ele atuar com sucesso na negociação. Se estabelecia também por assembleia e se determinava que ela constaria como uma cláusula da convenção coletiva. Então, ficou ampla a finalidade dessa contribuição assistencial voluntária, porque fixada em assembleia ou por meio de acordo ou convenção coletiva, para custear também outras finalidades, né? Como fazer fundo de greve, né? Essa para suportar o custo da negociação, além das atividades outras assistenciais. Só que aí o Supremo Tribunal Federal, em relação confederativa, até editou na época uma súmula, na época não era súmula vinculante, dizendo, mas tem que haver prévia manifesta, prévia expressa autorização do empregado. Então se convencionou, inclusive na nossa jurisprudência, inclusive no nosso precedente, na época do 74, que vigorou até 1998, a ideia de que era possível fixar por meio de assembleia sindical, ou por meio de negociação coletiva no âmbito do acordo da convenção, a contribuição assistencial, com uma ou outra finalidade. Então, para concluir o raciocínio, então, se convencionou que poderiam ser criadas as contribuições dessa natureza por esses meios da assembleia ou por meio da cláusula de convenção ou acordo coletivo, desde que cobrada apenas dos filiados ao sindicato e desde que não houvesse prévia e expressa
e desde que houvesse prévia e expressa autorização. E assim, era uma receita, digamos, pequena, se nós considerarmos que o nosso nível associativo, nosso percentual associativo ainda é pouco expressivo, né? Mas não se cobrava de não associado. E veio, só que em 1998 se foi mais rigoroso ainda, se disse, não, estas contribuições, elas passam a ser proibidas. Por quê? Porque elas ferem a liberdade sindical. Então, nós tivemos uma mudança na jurisprudência em 1998, que é a data em que entrou em vigor o nosso precedente normativo do Pleno, número 119, e a nossa orientação jurisprudencial 17 da Seção de Dissídios Coletivos, que estabeleceram que a contribuição assistencial ela não poderia ser cobrada de não associado, ainda que houvesse autorização. Ela passou a ser proibida. Não é possível. Todos se acostumaram com essa ideia, não se estabelecia, mas quando uma cláusula de convenção ou acordo coletivo estabelecia cobrança de não associado ou de associado, se o Ministério Público ou o sindicato mesmo ajuizava uma ação e a empresa que fez o recolhimento era obrigada a devolver, porque era declarada ilegal a cobrança, que era declarada inconstitucional, porque ofensiva ao princípio da liberdade sindical. E assim, durante 98 até 2023, mas nós tínhamos até 2017 o imposto sindical obrigatório. Não tínhamos a contribuição assistencial decorrente desses mecanismos pretéritos. Vamos avançar então um pouquinho na história aqui agora, dar alguns passos adiante, porque é exatamente o ponto que eu quero abordar com a senhora agora, né? Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista, a contribuição assistencial, como a senhora já vinha explicando para nós, deixou de ser compulsória, com natureza tributária, para se tornar facultativa. E aí houve uma situação muito específica que foi a vivida pelos sindicatos, né? Inclusive, eu quero trazer aqui um dado do Ministério do Trabalho e Emprego, ministra, que explica bastante o que aconteceu naquele momento, né? O dado é o seguinte: em 2017, segundo o Ministério do Trabalho, a receita líquida das entidades laborais, e ali estavam sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, juntando todas elas, aquela receita ela era de algo em torno de 3 bilhões de reais, né? E depois de 5 anos, em 2022, o Ministério do Trabalho diz que essa receita caiu para algo em torno de 56 milhões. Então, de 3 bilhões para 56 milhões ao longo desses 5 anos, representou uma queda de 98%. Quase que esvaziamento ali das entidades sindicais, né, ministra? Como é que ficou o cenário para os sindicatos no Brasil a partir daquele momento? Mas foi isso que motivou justamente a revisão do tema 935. Eu vou ler aqui a redação final, mas então, continuando mesmo essa história que nós estamos vendo, então nós tivemos de 98 a 2023 uma jurisprudência, como aqui sintetizando a ideia, ou repetindo, né, para ser pedagógica, a ideia de que o não filiado ao sindicato não poderia ser cobrado, ainda que autorizasse. A não ser que contribuição espontânea, claro, né, uma contribuição espontânea, mas não poderiam ser cobrado pelo empregador ou pelos sindicatos empregados. Só o filiado. Então, o que aconteceu? Extinta a contribuição sindical compulsória e cobrada a assistencial apenas dos filiados, e os não filiados, em circunstância nenhuma, poderiam ser cobrados, o sindicato ficou sem receita. Até no voto do ministro Barroso, quando julgou os embargos de declaração, onde o Supremo Tribunal alterou os termos do tema 935 para admitir o desconto, desde que houvesse
o direito de oposição, o que aconteceu foi que o sindicato perdeu cerca de 90% da sua receita. E também se argumentou com a figura do carona. Diz, bom, então aquele que é filiado ao sindicato, ele é onerado, porque ele contribui para o sindicato, coisa que o não filiado, a contribuição voluntária, que o outro não contribui. O outro é beneficiado na negociação coletiva pelas cláusulas que forem, né, pelos instrumentos, né, que são celebrados, fruto de uma negociação coletiva ou por uma sentença normativa. E o não filiado não pode, mesmo que se estabeleça por meio de um acordo de uma convenção coletiva, ser obrigado não, que seja constrangido, ainda que se garanta o direito de oposição. Então, o Supremo Tribunal mudou o entendimento para estabelecer o tema 935 com a seguinte redação: inconstitucionalidade da contribuição assistencial imposta, né, aos empregados não filiados ao sindicato por acordo ou convenção coletiva de trabalho, que era anterior. Passou a ter a seguinte redação: é constitucional, porque antes, então, era inconstitucional, como eu falei. Agora, a tese que foi adotada em setembro de 2023 é oposta. Então, hoje, a redação do tema 935 é a seguinte: é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, portanto, associados ou não, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Bom, então, hoje, com isto, se restabelece uma fonte de custeio para o sindicato e não se está ferindo, digamos, a liberdade de associação, nem a liberdade, né, sindical, porque se faculta ao empregado o direito de se opor ao desconto. Qual é, digamos assim, a dificuldade para implementar, né, este entendimento? Não é pequena. Muitas questões são colocadas. Primeira delas, o professor José Pastore, que é um estudioso do assunto, logo na semana seguinte já colocou muito bem no artigo. Bom, o efeito retroativo da decisão, da cobrança. É possível cobrar contribuições pretéritas, porque, apesar de antes ser inconstitucional a fixação desta contribuição, agora ela é constitucional. Então, não foi julgado ainda uma ação anulatória, por exemplo, de uma cláusula. Esta cláusula não é mais inconstitucional. Então, por que eu não vou cobrar? É isso que eu ia perguntar, são 7 anos. Não, 5 anos. A prescrição é de 5 anos. Sim. Por que eu não posso cobrar? Parece que as centrais sindicais, aí digo parece porque às vezes podem ter mudado, mas eu li que teriam convencionado inicialmente de não fazer cobrança retroativa. Mas nunca se sabe. Há notícias de que já há cobranças retroativas. A outra questão é onde, e isto foi amplamente divulgado aqui por um site aqui no final do ano passado, aqui no Distrito Federal, um sindicato de servidores públicos estabeleceu que o direito de oposição teria que ser manifestado num período exíguo, num horário exíguo, na sede do sindicato. Então, muitas vezes o empregado não tem condições de se afastar do trabalho, né? Porque chega lá, tem uma fila enorme. Então, criou-se um embaraço, uma dificuldade para que ele exercitasse esse direito. Então, o que se preconiza é que, para que a finalidade, né, desta decisão que considerou essas dificuldades e toda essa situação de que, como você bem analisou, se o fortalecimento do sindicato, pelo fortalecimento que a Constituição de 88 e a reforma trabalhista enfatizou, promoveram em relação à negociação coletiva, dando à negociação coletiva um status
para as categorias, no âmbito das categorias, maior do que o da lei ordinária. Quer dizer, por negociação coletiva, eu posso negociar muitos direitos e dando menos por meio da negociação do que a lei defere. Que é o que a reforma já Poxa, previa, a prevalência do negociado sobre o legislado. exatamente. Então, nós temos essa prevalência. E quem é o ator social? Quem é que exerce essa função? É o sindicato. Então, nós temos que compatibilizar os interesses do sindicato com os interesses da categoria que ele representa, né? Desta forma, disciplinando uma modalidade segura e eficiente de oposição, de exercer o direito, não é, de oposição. Sim, ministra, esse ponto ele é tão Perante a própria, não complexo. é, perante a própria empresa, por exemplo, ao invés de ser, né, na sede do sindicato. De como vai se dar na É. prática esse direito de oposição, né, ministra? Esse tema é tão complexo que, inclusive, os próprios ministros do Supremo voltaram atrás. Esse é o fato, porque, sim, em 2017 a decisão foi de tornar a contribuição assistencial facultativa, os ministros agora voltaram atrás, né, tornando ela novamente compulsória, mas dando a palavra final. Veja, não é compulsória. Ela é facultativa Com o porque ela direito é de oposição. estabelecida. Ela é estabelecida por meio de acordo ou convenção coletiva. Então, não é compulsória, se diz compulsória quando a lei prevê. Ela não tem fundamento legal, ela tem fundamento na negociação coletiva, por acordo ou convenção, é o que está expresso. Agora, ela não é obrigatória, ainda que fixada, porque seria obrigatória, e você tem razão em usar a expressão, porque é a lei entre as partes, né, a norma coletiva, porque há a possibilidade do direito de oposição. Bem, antes o trabalhador ele estava ali numa condição um pouco mais passiva. Eu digo a partir de 2017, porque ele só contribuía, ele só receberia esse desconto da contribuição assistencial caso ele, por vontade própria, procurasse a entidade sindical e falasse: olha, eu quero contribuir. E a partir dessa nova decisão do tema 935 com repercussão geral, reconhecido inclusive do Supremo Tribunal Federal, a situação inverteu, ele acaba tendo que procurar a entidade sindical para falar que não quer contribuir, é isso? É isso, exatamente. Então, pode ser. Por isso é que hoje a tônica está na redação dessas cláusulas. Como que ocorrerá? Qual é a melhor redação? Estabelecer que o local para exercer o direito de oposição é lá na sede do sindicato, então, que diga das 8 da manhã às 18 da tarde, durante toda a semana X, por exemplo. É um prazo razoável. Ou seria o conveniente na própria sede da empresa. Então, a empresa se encarregaria de... Mas isso o sindicato não quer. Por quê? Porque o sindicato, não se facilitar muito, aí passa uma minuta para todos e todo mundo vai lá e se opõe A e maioria viram vai se nada. opor. Viram nada. Então, é uma tensão que existe. E veja, isto existe, tudo isso existe, porque o nosso sistema, ele é da unicidade sindical. Se nós... e é difícil aprovar que no Brasil o sistema que é a OIT, né, da Convenção 87, né, estabeleceu que da pluralidade O Brasil sindical. não ratificou, né? O Brasil não ratificou a convenção. Mas veja, para o Brasil ratificar a convenção, nós teríamos que mudar o texto da Constituição, precisaria antes de uma emenda constitucional, porque a unicidade sindical é prevista na Constituição, não é em lei ordinária. Então, para ratificar uma convenção, essa convenção da OIT, nós precisaríamos primeiro alterar a nossa Constituição. Por isso que eu digo que é difícil, né? Mas é um sistema que eu diria, não sei se é o sistema ideal, mas é um sistema que, pelo menos, vem funcionando melhor. Porque no pluralismo, pode criar quantos sindicatos quiser. Claro que não vão sobreviver 10 sindicatos para a mesma categoria. A própria vida vai se encarregando de filtrar os melhores. Então, aquele que melhor defende o interesse da categoria, ele vai ter um associado espontaneamente. Todo mundo vai correr para lá. Então, o sindicato vira
um efetivo defensor do interesse da categoria e não do corporativismo. Então, o problema da unicidade sindical é que o sindicato, ele, claro que ele é uma corporação, mas ele muitas vezes defende, primeiro, o interesse corporativo e, segundo lugar, o interesse do integrante, do seu filiado, daquele que integra a categoria. E no sistema do pluralismo é uma questão de vida ou morte, só sobrevive quem efetivamente tiver uma melhor estrutura para efetivamente representar e defender o interesse daquela categoria profissional ou econômica por ele representada. Mas hoje não é a nossa realidade, né? E a contribuição, se diz, vem espontaneamente, quando se sabe, né, que ele tem que ter, para manter a estrutura, ele não tem nenhuma, digamos, ajuda do Estado. Então, hoje nós vivemos esse dilema, nós não temos mais a ajuda do Estado, mas nós temos um sistema de unicidade, onde, como só existe um sindicato, né, o empregado, ele tendo a facilidade para se opor e sendo beneficiário, porque o conceito que prevalece para eu ser titular do direito que foi estabelecido coletivamente, basta eu integrar a categoria, não preciso ser associado. Então fica realmente que um associado, quando se aprova em assembleia, ele passa a se obrigar. Agora, o não associado, ele é fácil, assina, eu me oponho e ele não contribui. E acaba recebendo os benefícios das negociações coletivas também, né? Então, é muito difícil, digamos assim, estabelecer a uma figura regra. Do carona, né? Que a senhora disse. Exato, estabelecer uma regra para implementar, não é, esta jurisprudência, quer dizer, este precedente, né, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu e que é justo, lógico, ele, digamos, o próprio Tribunal Superior do Trabalho muitas vezes discutiu essa questão, acho que umas 2 vezes foi submetida à votação a possibilidade da revogação do nosso precedente normativo, 119. E sempre por uma que é maioria anterior à reforma, escassa, né? Que é de anterior à reforma. De 98. De 98 até a reforma era assim. Só que a reforma é que trouxe este drama, digamos, para o sindicato, porque extinguiu. Antes nós tínhamos a compulsória, né? O imposto sindical. Então é uma situação realmente bem delicada. E eu digo que a maturidade ela resulta, digamos, do exercício. Então, os sindicatos vão ter que exercitar. Dentro dessa competência constitucional que eles têm de negociar, eles vão exercitar a melhor forma para implementar. Exato, isso que eu queria abordar agora com a senhora, ministra, porque assim, o trabalhador, como a senhora disse, quanto mais fácil for a oposição, né, o ato de se manifestar no direito de oposição, ele deve agir dessa forma, né? É o que é o esperado, né? Afinal de contas, o trabalhador assalariado, com dificuldades financeiras, ali com orçamento apertado, como diz lá na minha terra, arrochado, ele tem ali os compromissos e quando aparece no contra-cheque dele um desconto a mais, ele fica um pouco chateado, obviamente. Mas como a senhora vinha acabando de dizer, né? Os sindicatos mostrando o que tem de benefício e apresentando e convencendo o trabalhador, é natural que esse trabalhador avalie e pense, poxa, parece que vale a pena, então deixa eu contribuir. Esse pode ser o caminho? É claro, não tem dúvida. O grande caminho é a conquista do associado, é mostrar a importância, né? A união faz a força, isso não é de hoje, né, que nós sabemos disso. A união faz a força. Então, realmente, cada vez mais eu identifico, veja, hoje eu identifico a importância da negociação coletiva. Ela é a nossa grande alternativa. Hoje, por exemplo, nós temos, não é, essas discussões sobre os trabalhos em plataformas. Nós sabemos que a regulamentação, a disciplina legal, como ela é fruto de um debate público amplo, todos os segmentos da sociedade e dos envolvidos, em especial, por aquela legislação, eles têm que ser ouvidos.
é um processo demorado, é um processo lento. E a negociação coletiva, ela supre este vácuo. Ela pode estabelecer, até para quem não tem, no sentido amplo, eu digo, um vínculo de emprego, né, ou aquela categoria patronal e profissional, no âmbito até de quem não tem vínculo de emprego, negociações coletivas por meio de representações até espontâneas que se configurem, elas são importantíssimas, porque elas vão suprir com o coletivo, digamos, a inferioridade econômica do individual. Então, unem-se as forças e o poder de barganha, o poder de negociar, ele se solidifica, ele cresce. Então, ele efetivamente pode ser exercido em posição igual com a categoria patronal. Então, é muito importante fortalecer, não é, os atores sociais que na medida em que, como você bem acentuou, defenderem efetivos interesses das categorias que representam, eles terão esse reconhecimento e essa adesão, que é importante, né? E que foi a compreensão do Supremo Tribunal Federal, quando estabeleceu a temática, né, a 935 atual, foi essa, né, de compreender essa realidade e essa necessidade. Uhum. Justamente, ministra, o tema 935, né, só para a gente esgotar a análise dessa decisão recente, talvez a mais recente sobre o assunto, que foi ali um julgamento bem longo, né? Ele começou lá em 2018, né, se não me engano, com uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, né? E aí ele com o tempo e no caminho teve inclusive voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou. Foi, exatamente. Era E, trabalhadores metalúrgicos, mecânicos de material elétrico e veículo lá de Curitiba, e o exatamente. ministro Marco Aurélio, o voto dele acabou que não Ele foi não, contabilizado, né? não, ele não participou dos julgamentos embaixo de declaração. Justamente, ele aposentou antes. E aí teve também um Mas pedido não há de vista do... necessidade, Pois não. não há vinculação. Quem está no julgamento embaixo de declaração, ainda que outro ministro, né, já nomeado no lugar, ele pode votar. Exato. E aí no caminho também, eu lembro que teve, a gente acompanhando sempre, teve também um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Foi. E aí o O julgamento... primeiro pedido de vista foi do ministro Barroso, Sim, sim. que levou o voto divergente, que o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, acolheu. E o ministro Alexandre, eu creio que pediu vista também. Também. E E aí lá em ele 2023... começou esse julgamento, teve vários pedidos de vista, e, enfim. O E que ele nem mostra... está finalizado, Pois porque é. o acórdão foi publicado agora recentemente e já houve interposição de novos embargos de declaração. Salvo engano, acho que houve. Mas já Pois está é. fixado o entendimento, porque eu li, tão logo foi publicado o acórdão, eu li os votos todos e estão muito claros, né, no alcance. E apesar da demora no resultado do julgamento, o placar foi amplamente largo, né? Foram 10 votos a 1, no sentido de afirmar que é constitucional Que é a constitucional. contribuição assistencial de não sindicalizados, desde que Exatamente. garantido esse direito de oposição. E Perfeito. aí, ministra, eu quero perguntar, diante de tudo isso que a gente E vem... agora nós vamos ter que Pois não. revisar os nossos aqui. O nosso precedente, O 119. 119, e a nossa OJ 17 da STC. Essa novela ainda está longe de Mas, acabar. não estamos, claro que não estamos mais aplicando agora, porque são incompatíveis com o precedente do Supremo Tribunal, ao qual todos devemos, né, aplicar. Uhum. E aí, ministra, diante de tudo isso que a gente vem analisando aqui, eu pergunto à senhora, seria possível garantir a saúde financeira das entidades sindicais, que, como já dissemos, são extremamente importantes na intermediação entre empregados e empregadores, e, ao mesmo tempo, não violar o direito da liberdade associativa do trabalhador? Eu penso que sim. E esta questão foi muito bem examinada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, agora no julgamento dos embargos de declaração. Se entende que, como há possibilidade de oposição, então não estaria violado, ela não é compulsória e não estaria violado, portanto,
é o princípio da liberdade sindical, porque nós temos o da unicidade, mas temos também o da liberdade, né? É livre o direito de associar-se. Uhum. Só para esgotar, a gente ainda não tem a definição de como vai se dar na prática esse Sim, direito de oposição. isso é o que ainda está pendente. Não sei se essa questão foi levada agora em segundos embaixo de declaração ao Supremo Tribunal. Mas eu penso que este tema da como operacionalizar a oposição vai depender de cada acordo, de cada convenção. O que pode é, em sentença normativa, o tribunal fixar algumas balizas, né, quando a Justiça do Trabalho. Mas creio que esta é uma típica questão que os atores terão que resolver. E aí vão se formando, não é, os entendimentos e acolhidos, se positivos, né, por outros, e se forma, às vezes, né, uma uniformidade. Se estabelece uma uniformidade, né, que é o ideal, né? Exato. Até porque isso é o que vai trazer segurança jurídica, né? Segurança jurídica, eu digo que é tudo. Nós temos princípios constitucionais que são todos igualmente importantes. Agora, o princípio da segurança jurídica, ele é vital, porque ele é que promove, não é, estabilidade social. Inclusive, é que dá ao judiciário condições de, em tempo hábil, decidir. Porque se nós não temos, não é, segurança jurídica, a litigiosidade aumenta. Então, nós temos que ter previsibilidade. E hoje, com a doutrina dos precedentes, e cada vez mais, né, implantado hoje no nosso sistema aqui judiciário, né, o sistema de precedentes, nós temos que observar nas decisões futuras aqueles precedentes, e, em especial, os precedentes vinculantes que se estabelecem. Até porque, ministra, a inexistência de um sindicato forte e atuante, no fim das contas, acaba aumentando o número de ações judiciais que vêm parar na Justiça do Trabalho, porque o trabalhador acaba se sentindo ali desassistido e o caminho que ele encontra é judicializar. Exatamente. Então, o sindicato, por isso que a reforma trabalhista introduziu o parágrafo 3º ao artigo 8º, justamente dentro dessa compreensão de que o sindicato é um ente maduro. Ele negocia de forma adulta e não infantil, ou seja, o que ficar estabelecido na negociação é lei entre as partes. Ele estabeleceu o parágrafo 3º que a Justiça do Trabalho, parágrafo 3º é o artigo 8º da CLT, ele estabeleceu que a Justiça do Trabalho só pode analisar os requisitos formais do negócio jurídico, ou seja, da convenção ou do acordo coletivo, que são agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida por lei. Ou seja, conteúdo, quem é soberano é o sindicato patronal e de empregados e patronal. Eles é que negociam. Então, não é... Claro que eu não estou negando aqui o controle de constitucionalidade, de legalidade, mas é excepcional. Então, nós temos que exatamente promover, e os sindicatos, na valorização constitucional que tem da negociação coletiva, são atores que vão negociar de uma forma, claro, que é permanente, né? Dentro dessa concepção de que temos que ter segurança jurídica. Muito bem. Cumprir uma convenção como cumprimos uma lei, como cumprimos a Constituição. Exato. Bom, ministra, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo e para encerrar, então, eu quero ouvir da senhora qual que é a expectativa da senhora em relação a tudo isso. A gente falou de diversas alterações recentes em relação à contribuição assistencial. Vai, não vai? O trabalhador, obviamente, também fica na dúvida. Se perguntado no primeiro momento, possivelmente ele vai dizer que não quer pagar, mas talvez, se convencido for pelos sindicatos, né, diante de benefícios, ele possa concordar, e é o que se espera, porque, como a gente disse aqui, o sindicato é um defensor, é um mediador das relações de trabalho, né, intermedia a situação ali entre empregados e empregadores. Então, ministra, diante de tudo isso, eu pergunto, qual que é a expectativa da senhora
em relação a todo esse cenário, decisão recente do Supremo? Como é que fica a partir de agora e o que a senhora espera enquanto magistrada? Olha, penso que vivemos um momento de, digamos assim, de maturidade nesse campo. Penso que as partes encontrarão uma alternativa para operacionalizar essa modalidade de oposição, dando assim efetivo cumprimento ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, sensível ao texto constitucional e às necessidades da sociedade e da organização sindical. E penso que, já que não temos o sistema do pluralismo, que me parece, né, um sistema, digamos, mais harmônico com estes interesses, que eu não diria conflitantes, mas com interesses, às vezes, divergentes entre os atores, né, sociais, mas nós temos que conviver sempre com as nossas realidades. A maturidade, ela vem ocorrendo, né? A cada dia nós temos uma conquista, e não é fácil, nesse plano, mudar uma estrutura. Então, o que nós temos hoje é unicidade. Então, vamos tentar, dentro do que nós temos, e enquanto não mudar, né, o sistema, trabalhar, e o Poder Judiciário desempenha nessa linha o seu papel, porque eu até integro a seção de dissídios coletivos. Nós estudamos muito bem quando vamos disciplinar essas questões. Então, é importante que não só as partes, mas que nós também, os juízes, tenhamos consciência, né, do que ocorre no mundo, da realidade, e, aplicando a lei, possamos, né, promover o melhor para que essas relações coletivas sejam saudáveis, produtivas e que sempre, né, compatibilizem os interesses, né, que são antagônicos, mas que podem ser conjugados e que podem, né, ser conciliados. Então, é importante que cada um desempenhe com seriedade, com dedicação, o papel de compreender a situação e trabalhar, sobretudo, o que se espera, né, na organização sindical é que os efetivos interesses das categorias representadas sejam defendidos pelos entes coletivos. Ministra Maria Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho desde 2001 e até hoje é a única presidente dessa corte tão importante para a sociedade brasileira. Ministra, Muito muito obrigada, com muita obrigado por honra. estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme poder conversar com a senhora. Espero que a senhora tenha gostado, viu? Gostei muito e só tenho realmente a agradecer e louvar essas iniciativas, né, que são sempre muito boas, né, para que a sociedade nos conheça o seu poder judiciário, né, Exato. e E possa, né, se manifestar por meio, né, da mídia, né, que possa manifestar e as suas dúvidas, né, e que nós possamos sempre, né, decidir e decidir bem no tempo certo, isso né, mesmo. cumprindo, né, a nossa tarefa, né, de exercer a jurisdição. Exato. Bom, e esse produto, esse videocast, é também uma forma de trazer autoridades tão importantes como uma ministra, um ministro de uma corte superior para falar de maneira simples sobre algo tão importante que afeta diretamente na vida da sociedade brasileira, da classe trabalhadora. Então, mais uma vez, ministra, muito obrigado. E a você de casa que nos acompanhou até agora, o meu muito obrigado em nome de toda a nossa equipe aqui, viu? Lembrar você que o conteúdo está disponível. Pode assistir quantas vezes quiser, volta lá no começo, tira suas dúvidas. Eu conversei hoje com a ministra Maria Cristina Peduzzi. Logo mais teremos novos entrevistados, tirando novas dúvidas sobre temas relevantes aqui no videocast Vozes da CLT, 80 anos de história. Mais uma vez, muito obrigado, valeu, tchau e até a próxima.